A vida de um caçador de monstros marinhos vira de cabeça para baixo depois que uma menina se esconde em seu navio enquanto caçam a principal fera dos mares. Essa é a sinopse oficial de A Fera do Mar, a animação distribuída pela Netflix com Chris Williams dirigindo e roteirizando, ele que foi o responsável por Big Hero, Bolt e Moana, entre outros também, né? Importante dizer que temos aqui uma história de pirataria, porém toda localizada em um ambiente, em um cenário que aposta bastante na fantasia, onde monstros marinhos têm a sua existência normalmente aceita pelos humanos. E dessa forma o roteiro vem propor o embate entre esses dois. O começo do filme já mostra todo o seu potencial. Somos apresentados aos personagens que virão a ser os personagens principais com muita calma, mas com a calma muito importante pra gente entendê-los direitinho. Primeiro, Maisie mostra o seu apreço a tudo que vai acontecer no filme, como quem antecipa as próprias aventuras. Ela conta as histórias de pirata, ela conta toda a empolgação que é viver aquilo dali. Depois Jacob e o Capitão Crow guiam uma sequência de luta muito grande, muito longa, porém também muito bem organizada. E aí o filme mostra todo o impacto estético que ele vai nos propor, né? A partir disso é que o filme apresenta o seu conflito principal, junta também os personagens e diz não mais sobre o que será a história, mas como será essa história. É muito difícil não se empolgar depois de ver o primeiro segmento desse filme. São 20 minutos assim, perfeitos. O roteirista e diretor, que eu já falei, né, o Chris Williams, faz algo muito esperto aqui. Mesmo nos momentos de baixa intensidade da trama, o roteiro sempre tá com um assunto muito evidente, dando a impressão de um filme cheio. Ele fez isso muito bem na Operação Big Hero, no Bolt, no Moana, e ele repete aqui. É como se o filme ficasse começando e terminando o tempo inteiro, e aí vai deixando ganchos a cada ciclo desse de teóricos, meios e fins. Primeiro vem a apresentação, depois vem a confusão, e na metade do segundo ato o roteiro se reconstrói ao espalhar os arquétipos, né? Não é nem espalhar, ao bagunçar os arquétipos inicialmente propostos, lá naquele primeiro segmento que eu te falei. Até mesmo o personagem fofinho, né, tradicional em filmes de animação, tem uma função narrativa para além de ser o alívio cômico fofinho. O Chris Williams é um diretor muito criativo, muito inteligente. A escalada do filme é muito prazerosa de acompanhar e são quase 2 horas que passam assim, muito rápido. Sempre estamos avançando, sempre estamos indo à frente. Até quando a intensidade recua um pouco, mas sempre há alguma evolução no filme. Apesar de tanta criatividade de conseguir entregar tanta coisa de maneira organizada, é importante dizer que o filme é simples e apela para tropos, né? Ou seja, para estruturas narrativas bem comuns. Um desses tropos é o do monstro amigo, ou o bom gigante amigo. E isso nos remete a Como Treinar Seu Dragão, ou O Gigante de Ferro, além também de Big Hero e vários outros. Essa simplicidade tira o filme das cabeças, digamos assim, dos grandes filmes de animação. Ele escolhe não ser inovador, escolhe não ser tão autoral, mas naquilo que ele entrega de uma maneira muito boa. Então é uma boa repetição, eu diria. E pelo menos faz isso envolto a um assunto novo, né? Que é o lance da pirataria, a partir de um mundo fictício onde progresso e monstros são inimigos. Tem tudo que um filme clássico de pirataria precisa entregar e cria um universo lúdico e fantástico que inebria, apesar dessa ideia central ser, como eu disse, batida. Sobre a animação, eu gosto bastante das formas humanas. A animação ela é muito polida. Acho que poderia ser um pouco mais suja por se tratar do lance de pirataria, ou seja, falta ali uma mão de gancho, uma perna de pau, sabe? Umas dentiçõezinhas incompletas, um tapa-olho, quem sabe? Mas é a movimentação e a habilidade em conectar cenas que chamam a minha atenção. O filme é muito fluido, é fluido como a água, né? Utilizando aqui o trocadilho, já que a gente tá no mar. Ele transaciona de uma cena para outra sem muitas vezes precisar cortar. Dá uma ideia de profundidade nas batalhas que é muito interessante e deixa tudo muito rico. Um exemplo, o Jacob tá agindo, tá lutando e olha ali para os seus objetivos como quem traça uma rota, como quem traça um plano a ser seguido. E então a cena é construída conectando todo esse plano que ele viu, que ele enxergou. Ele salta de um lado para o outro, cai, sobe, passa na frente da câmera, passa lá atrás, vai lá no fundo da cena e tudo isso com pouquíssimos cortes. Acredite, tanta coisa acontecer assim em tela é muito caro, eu diria, é muito difícil de fazer quando a gente fala de animação. É por isso que muitos filmes de animação se blindam em diminuir os escopos das suas cenas, ou seja, colocar pouca gente, colocar poucos elementos ali. Aqui não, tanto no começo quanto no fim temos cenas cheias, com muitos elementos em cena, tanto no claro quanto no escuro, cenas com a tal da fluidez que eu falei, né? Partindo do ponto A para o ponto B sem precisar puxar o freio, sem
precisar dar muitas curvas. Na verdade, até dá muitas curvas, mas mostra todas essas curvas. E para garantir isso, alguma coisa tinha que sair, né? Porque a animação é assim, se você colocar algo, você tem que tirar alguma outra coisa, digamos assim. E quem sofreu aqui foram os designs dos monstros, a meu ver. Principalmente o monstro, aquele que é mais o protagonista. A fim de valorizar a movimentação humana e a profundidade do cenário, o design dos monstros são, em sua maioria, opacos, quase como se fosse uma forma só. Inclusive o design do vermelho, ou como os animadores constroem essas emoções, também lembra bastante o Como Treinar Seu Dragão. O que sobra de habilidade na montagem do filme e nessa capacidade de mudar os assuntos do roteiro sem atravancar a história, falta no desenho, falta na concepção dos bichos e no que tá envolto ali nos bichos, né? Os elementos mais materiais, digamos assim, isso aí tá de boa. Mas em termos técnicos, é bom levar o foco aqui para profundidade de campo que eu já falei, e essa abrangência horizontal e vertical que os animadores conseguiram construir. O filme ele é cheio, né? Isso deixa o filme encorpado, é muito legal de ver. A Fera do Mar é um filme muito certeiro nos temas que trata, temas como conexão com a natureza, fala sobre como o progresso cega as pessoas e precisa de mitos para sustentar essa ideia de que ou somos nós os humanos ou são eles os demais animais aqui denominados de monstros. Há essa mania constante de que para se construir uma cidade, né, para se construir uma nação, se obter riquezas, é preciso destruir aquilo que está lá, ou seja, o natural, como se não conseguíssemos conviver com o que literalmente nos sustenta. E o roteiro discute isso de pelo menos duas maneiras diferentes. Uma maneira mais simples e direta, para envolver o público mais novo, e aí vai trazer os símbolos, né, do bem e do mal, do maniqueísmo, etc. Mas também discute a partir da ganância e da vingança vazia, que vai se conectar aí sim com um público mais maduro, um público mais adulto, por assim dizer. É um filme muito bom, um filme simples, filme interessante de acompanhar pela agilidade que tem em sempre nos manter entretido com alguma coisa que está acontecendo ou na história ou na tela. Tem muitos elementos de engajamento, tem um ritmo irretocável e inverte com muita habilidade as ideias iniciais de vilania, heroísmo, do que é certo e do que é errado. E tudo isso em um belíssimo manejo ao conseguir sair de um assunto para o outro, sempre conectando o osso muito bem, dando excelente dinâmica à narrativa. A Fera do Mar tem essa contação de história firme e que contempla muito bem suas ideias propostas. Se o esqueleto da história fosse mais inédito, seria uma animação a estar assim no topo das prateleiras das animações. Só que cai um pouco porque a gente já viu essa história sendo contada diversas vezes, só que com outras roupagens. Mas é um filme muito, muito, muito legal, com história muito agradável. Eu adorei.